Tô gravando. É, Roberto Liviano, presidente de Não Aceito Corrupção. Eu quero primeiro reconhecer aqui um preito de gratidão ao Roberto. Conheço o Roberto porque ele escreve lá na página 2 do Estadão, eu também escrevo. E nós dois já frequentamos. Eu não sei se o Roberto ainda frequenta, mas eu não frequento mais. Desde que eu entrevistei o Marco Aurélio e disse que não confiava no Supremo, eu fui desescalado dos programas da TV Cultura. Então eu não encontro mais lá nos estúdios da TV Cultura. Mas o Roberto é Eu também presidente. fui. Também Foi fui. também, Estou né? na mesma condição que você. Não me chamam mais. O que é que você fez? Que pecados você fez contra a turma que manda lá? Não sei dizer, mas o fato é que não me chamam mais. Então vamos aproveitar aqui o canal José Neumann e Pinto no YouTube, atualmente com 325 mil inscritos, e vamos seguindo em frente aqui com uma entrevista, porque eu quero fazer um preito de gratidão ao Roberto, porque foi o Roberto que me avisou da canalice que estava sendo feita pelo deputado do PT, Carlos Zaratini, ao reescrever a lei da improbidade administrativa. Quero dizer que a culpa não é dele, ele é apenas um, um escravo da ideologia do PT, e mais do que da ideologia, um escravo da impunidade. O PT hoje é um partido que depende da impunidade para sobreviver e, portanto, faz parte de um grupo majoritário na Câmara dos Deputados, do qual também fazem parte o Centrão, os bolsonaristas, que eu distingo aqui do Centrão, porque o Centrão não é casamento, o Centrão, usando uma terminologia bolsonarista, é amante, né? Então, qualquer hora pode largar, como largou a Dilma, por exemplo, e jogou a Dilma no impeachment, e fazendo essa maioria absurda, 408 votos a favor e 67 contra. Mas o Roberto me avisou isso, eu dei essa notícia, graças ao Roberto, em primeira mão, nesse nosso canal José Neumann e Pinto, e agora, com a aprovação espetacular dessa lei, eu convidei o Roberto para que ele viesse me contar sobretudo sobre essas coisas aí. Então, o Roberto é presidente do Instituto Eu Não Aceito Corrupção. Foi assim que eu o conheci. Inclusive participamos de um Roda Viva temático, não foi isso, Roberto? Verdade. Com muita honra para mim. Honra para mim também. Então, eu queria saber, Roberto, primeiro, que história é essa de Não Aceito Corrupção? Como é que foi, como foi a ideia de criar esse instituto que você preside? Bom, primeiro, Neumani, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito. Você é um dos maiores jornalistas do país, pela coragem, pela independência. Então, para mim, é uma honra, um privilégio estar conversando com você. Né? Sempre um farol que ilumina as pessoas e mostra aí o caminho. Eu me sinto muito contente de estar conversando com você. O Instituto Não Aceito Corrupção, ele completa agora, no mês de julho, 6 anos de vida. Né? Foi fundado em julho de 2015. Eu, Roberto, eu estou nessa jornada anticorrupção há 25 anos. No Ministério Público, completo no dia 29, exatamente 29 anos de Ministério Público, e na luta anticorrupção, 25. Por quê? Porque eu, lá às tantas, resolvi fazer o meu doutorado na USP, e quando quis fazer meu doutorado na USP, achei importante trabalhar, pesquisar esse assunto do combate à corrupção, e aí comecei a mergulhar com profundidade nisso, estudar, participar do debate público. E à medida que fui conhecendo melhor esses meandros, foi importante, percebi que seria importante organizar uma entidade que se dedicasse a isso de uma maneira mais focada, mais especializada. E aí nasceu a ideia de criar o Instituto. Conversei com muitas pessoas preocupadas com esse tema para pensar qual seria a pegada do Instituto, e aí surgiu a ideia realmente de termos esse instituto com essa pegada do combate inteligente à corrupção, que se dedica a política pública anticorrupção, pesquisa, mobilização da sociedade e justamente fazer esse trabalho que falta, apartidário, independente, científico, não é? E é isso que nós temos procurado fazer, com muito debate, com muita construção, muitos projetos. Agora nós estamos construindo o 3º Prêmio Não Aceito Corrupção. No ano passado, premiamos os 9
vencedores de 3 categorias, e esse ano nós vamos, inclusive, criar a categoria jornalismo investigativo, porque, na nossa visão, é muito importante destacar matérias investigativas que contribuam para o desbaratamento de casos graves de corrupção. Então, o Instituto ele tem essa pegada, prêmios para enaltecer ideias criativas do mundo acadêmico, mobilizações, mudança cultural, como o Dezembro Transparente, que a gente começou no ano passado, obras em que a gente junta as pessoas para disseminar conhecimento sobre o assunto, e isso que você acabou de falar, sobre o projeto substitutivo Zaratini, que infelizmente foi aprovado essa semana, ou seja, um monitoramento permanente, Neumann, daquilo que está acontecendo no Brasil em relação às leis, às regras do jogo, né? O Instituto participou muito diretamente disso, municiou os parlamentares sobre os argumentos, participou dessa resistência, mas, como você bem colocou, 408 votos é um trator, é um rolo compressor que você não tem como conter, né? Havia uma articulação muito forte para aprovar isso. Centrão, partidos, só 3 partidos se opuseram a essa aprovação. Foi o Novo, o PSOL, o PSOL e o Podemos. E o Podemos, isso. Ou seja, os responsáveis pela grande maioria dos escassos, míseros 67 votos contra, o que demonstra a grande força de uma força política que eu estou chamando de bolsopetismo, que a aliança verdadeira, por baixo do pano, do Bolsonaro com o PT, é uma aliança que se mostrou invencível nessa eleição da Câmara e, por enquanto, está se mostrando muito forte na manutenção da polarização entre os dois. Eles estão garantindo a presidência da República para um dos dois através desse tipo de coisa. Mas antes, eu queria saber de você o seguinte: você é do Ministério Público Estadual? Perfeito. Ministério Público Estadual, sou procurador de Justiça Criminal e no dia 29 de junho completo 29 anos de Ministério Público Estadual. Porque o Ministério Público Federal em São Paulo é uma conhecida sepultura de processos, inclusive na época da Lava Jato. A Lava Jato que menos funcionou foi exatamente a de São Paulo, ao contrário de Curitiba e do Rio de Janeiro. E isso criou um problema grave no combate à corrupção, que é o seguinte: a sede das empreiteiras corrupteiras era São Paulo. E em São Paulo as coisas eram todas arquivadas, sepultadas, né? São os precursores do Augusto Aras, né? E isso, inclusive, deu uma das linhas mestras do combate que é equivocadamente chamado de garantista, que era mandar os processos de volta para Brasília e para São Paulo, com a tese de que não era Petrobras e não sei o quê e tal, e com isso garantir a impunidade, né? Então, é bom esclarecer isso. Agora, não aceita a corrupção, ela é formada apenas por procuradores? Não, o Instituto ele é absolutamente plural, ele foi fundado por 32 brasileiros, a diretoria ela integra pessoas da área privada, o Rodrigo Bertocelli é advogado, sócio da Felsberg Advogados, a professora Rita Biazon, que está se juntando a nós na diretoria, é professora da Unesp, do mundo acadêmico, da pesquisa. Portanto, o Instituto, Neumann, ele é absolutamente plural. No nosso conselho, nós temos pessoas de várias áreas de atuação, como Fernando Schuller, que é cientista político, professor, o professor Heleno Torres, que é professor titular da Faculdade de Direito da USP, a Shin Jae-Kim, que é advogada. Ou seja, nós temos pessoas de várias áreas em atuações em campos diversos, o que enriquece muito e nos dá energia para a gente tocar em frente. Quando você me deu, nós estamos aqui entrevistando, quando o senhor me deu a informação a respeito do substituto Carlos Zaratini, da Lei da Improbidade, nós partimos do preconceito, do pressuposto que o senhor me deu e que eu segui, de correr, porque era uma coisa que
não estava tendo audiência pública, não é isso? Lembra Isso. É quando o senhor verdade. procurou? Foi uma Exato. coisa feita. Houve audiências públicas, Neumann, em relação ao projeto original. Isso é importante que se ressalve aqui. Essa história toda começou com a apresentação do PL 10887 de 2018, que foi apresentado pelo deputado Roberto de Lucena. Este projeto, de um modo geral, era um projeto positivo, com proposições positivas, visando modernizar a lei de improbidade. Esse projeto, sim, ele houve audiências públicas debatendo o projeto, até aí tudo bem. Em outubro do ano passado, foi apresentado o substitutivo Zaratini, que desfigura totalmente o projeto Roberto de Lucena. E esse substitutivo, em relação a ele, não houve nenhuma audiência pública. Nenhuma. E na terça-feira, o relatório final foi apresentado na Câmara às 17h10 e às 17h11 começou a ser votada a urgência de votação, que foi concluída 8 minutos depois. Urgência não para salvar vidas, urgência não para saciar a fome, urgência não para diminuir desigualdades, urgência para amenizar penas de corruptos. Em 8 minutos, a urgência de votação foi aprovada num substitutivo que não foi debatido em nenhuma audiência pública. No dia seguinte, ele foi aprovado por 408 votos. E aí eu queria saber o seguinte, eu acho que nós temos que esclarecer, bem esclarecidinho, né, como o senhor costuma fazer, a causa desse nosso combate. Eu disse, por exemplo, no meu comentário a respeito, que provavelmente uma votação muito assustadora, porque ela encerra talvez a decisão mais sórdida da história da Câmara dos Deputados no Brasil, né? Então eu quero que, na condição de especialista, que o senhor justifique isso. Em que, afinal de contas, o substitutivo Zaratini destrói o relatório do deputado Roberto de Lucena? Perfeito. São muitos itens, Neumann. O projeto, quando você assiste a sessão da Câmara, o deputado Zaratini e muitos que ali foram elogiando ele, dizendo que ele está de parabéns pelo debate e tudo mais, falavam que havia uma modernização necessária depois de 30 anos, porque o Brasil perdia grandes quadros da administração pública porque temiam a famigerada lei da mordaça. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: o administrador público honesto, o prefeito honesto, ele não tem medo de lei de improbidade coisa nenhuma. Ele age com honradez, com transparência, com integridade, e ele não tem medo de lei absolutamente nenhuma. Ele presta contas, ele age com transparência e pode colocar em vigor a lei que for, que ele jamais a violará. Esse é o primeiro ponto. Então, essa história de apagão das canetas, essa é uma falácia, essa é uma versão totalmente artificial, criada para desqualificar a lei de improbidade. Segundo ponto, o que nós vemos aí nitidamente afrontoso ao patrimônio público? Primeiro, nós tivemos historicamente no Brasil, para combater a corrupção, o Código Penal. Em 92, na época, Collor foi retirado do poder por corrupção, se fez a lei de improbidade, junho de 92. Por que foi feita essa lei e quais as características dela? Uma lei moderna que responsabilizava os agentes públicos sem a necessidade de comprovação do dolo. Bastava a prova do fato, bastava que se comprovasse ou que havia enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público ou violação de princípios da administração pública. Assim que a lei foi organizada, não precisava provar dolo. Dolo é uma questão do direito penal. Lei de improbidade, bastava provar o nexo de causalidade entre a conduta e o determinado resultado. Inclusive, a lei de improbidade, ela inverte o ônus da prova. Fulano tem R$3.000 de salário, ele vai ganhar 36 mil por ano. E ele aparece com 5 milhões na conta.
eu não preciso provar qual foi o superfaturamento, qual foi o desvio. Ele é que tem que provar a origem desta riqueza. Há uma inversão do ônus da prova. Isso está expresso na lei de improbidade. Então, essa lei veio, Neumann, naquele contexto da retirada do poder do Collor, do impeachment do Collor, para modernizar, para dar melhores condições de se combater a corrupção. Portanto, não é necessário dolo para punir agentes públicos. Primeiro grande prejuízo do projeto Zaratini, substitutivo Zaratini. Não há mais punição das improbidades cometidas sem dolo. É imprescindível agora que haja a prova do dolo. E o dolo ele é necessário no campo penal. A lei de improbidade não partiu do pressuposto do dolo. Então, já está se tirando um grande número de situações sob esse argumento da prova do dolo. Tá? Segundo lugar, se criou uma regra absurda neste projeto, que é o seguinte, aparentemente eles dizem, não, nós estamos punindo com mais rigor os casos graves. Ah, que bonito. Eles criam ali uma regra que o Ministério Público tem 6 meses para concluir uma investigação. E veja, Neumann, que eu posso ter uma investigação que eu tenho que fazer degravação de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, eu posso precisar reunir documentos de dezenas de países, eu posso ter oitivas internacionais, eu posso ter perícias complicadas. Eu tenho investigações, Neumann, que podem durar anos. Quando você coloca na regra do jogo que a investigação tem que terminar em 6 meses, qual é a tua intenção deliberada? Garantir a impunidade por lei. Porque se em 6 meses você não concluiu, acabou o assunto. Tá? E você percebe isso nitidamente num outro dispositivo, quando se diz o seguinte, se o agente público for absolvido em acusação criminal, ele não pode ser processado por improbidade. Veja lá você, o sujeito foi acusado de corrupção e foi absolvido por insuficiência de provas. Ora, ele foi absolvido por insuficiência de provas, mas uma semana depois as provas podem aparecer, não é verdade? Zaratini pôs lá o dispositivo. Roberto, dá uma se ele foi afastadinha. absolvido... Roberto, pois não. Vive me reclamando aqui que eu interrompo muito. Não estou querendo interromper Interrompa. você. Não, Claro. eu quero que você se coloque melhor. Fique mais no centro da imagem. Você está ficando muito ao canto. E, às vezes, a sua bela Melhorou? face... Melhorou muito. Melhorou? Agora, desculpe ter interrompido seu raciocínio, Imagina, mas de retome. jeito nenhum. Você entendeu, então, essa questão da absolvição? A prova qualquer absolvição não é possível processar por improbidade, mesmo que seja por insuficiência de provas. E você pode ter uma absolvição que a prova aparece uma semana depois. Isso é um salvo-conduto ilícito. Ilícito. Veja você, há muitos anos já se consolidou o entendimento, Neumann, interpretando o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que as ações de reparação de danos ao erário são imprescritíveis. Lembra da história dos Fuscas do Maluf? Qualquer reparação de danos ao erário não tem prazo. O Supremo já entendeu isso de maneira absolutamente consolidada. O senhor Zaratini pôs lá no substitutivo que, a partir de agora, tem prazo, sim. E o prazo é de 8 anos. Ou seja, rasgou-se a Constituição, pisou-se na decisão do Supremo e se criou um prazo para obter a reparação de danos ao erário. Isso é criminoso. Isso não é o caso de recorrer ao Supremo para que o Supremo restaure? Sem dúvida. Sem dúvida. Vocês vão recorrer. Claro, essa situação pode ensejar um questionamento disso, porque esta aprovação é afrontosa à própria Constituição. Eu estou citando alguns exemplos, mas são vários. Veja, você, como jornalista corajoso, investigativo, você pede ao Ministério da Saúde ou ao Ministério do Meio Ambiente, do senhor Ricardo Salles, informações baseadas na Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento garantidor da transparência pública, certo? Se não for fornecido aquilo que você perguntou, isso pode caracterizar a improbidade do artigo 11. Por quê? Por violação dos princípios
da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Pelo que foi aprovado... Da transparência. E da transparência. Não há mais improbidade. Neumann, não há mais improbidade. Carteirada não é mais improbidade. Desvio de vacinas. Em Manaus, desviaram 60 mil vacinas para vacinar sei lá eu quem. O Ministério Público enquadrou isso com base no artigo 11 da Lei de Improbidade. O que o Zaratini fez? Rasgou o artigo 11. Agora, para ser improbidade do artigo 11, só aquelas hipóteses previstas na lei, que são umas 2 ou 3 ali, que, obviamente, não contemplam todas. Em matéria de direito administrativo, não tem que haver previsão expressa na lei. Previsão expressa na lei, isso é uma regra do direito penal, princípio da reserva legal, da tipicidade. No direito administrativo, não se exige descrição das condutas pormenorizadamente. Então, se criou uma distorção de conceitos. Para quê? Para construir na lei todo um casulo de impunidade. Por exemplo, o caso Lula. O caso Lula se casa perfeitamente com a teoria do dolo, tá certo? Não, o Lula foi condenado sem que houvesse a comprovação do dolo. Por quê? Porque não era necessário no crime de corrupção. Agora, com a lei Zaratini, então ele vai poder ser o que ele não foi. Ele está vendendo que foi, mas não foi. Inocentado. Estou certo ou estou errado? Sem dúvida, sem dúvida. Todas essas situações, Neumann, que podem se refletir no campo da improbidade, a partir dessa aprovação, todas elas ficam impunes. Todas elas ficam impunes. É uma lei de uma brandura total e absoluta, descomunal, sem debate, tá certo? E veja, como se o Brasil tivesse uma situação de gravíssima punição à corrupção. Coincidentemente, essa semana, a Control Risco divulgou o índice de capacidade de combate à corrupção e o Brasil desabou mais ainda. Nós já estávamos atrás do Uruguai, do Chile e da Costa Rica. Como se não bastasse isso, fomos ultrapassados pelo Peru e pela Argentina. Peru, de Keiko Fujimori, que teve a prisão requerida, cujo pai está preso por corrupção. Peru, cujas instituições estão estraçalhadas do ponto de vista do combate à corrupção. O Peru tem mais capacidade de combate à corrupção que o Brasil. E o Brasil pega a principal lei anticorrupção e faz isso que foi feito por 408 votos. O autor disso chama-se Carlos Zaratini e ele disse o seguinte: queremos restringir essa lei para dar mais funcionalidade à administração pública, mais garantias aos gestores, mais garantias aos que propõem polícias públicas e que são eleitos com base em propostas que não conseguem colocar em prática. Quer dizer, então, que, por exemplo, o pessoal que foi condenado e preso pela Lava Jato, eles foram, digamos, punidos porque queriam realizar uma proposta. Seria uma proposta do governo descapitalizar a Petrobras? Ou é uma fazer proposta muito conveniente para eles. Proposta muito conveniente para eles. Isso é todo um trololó que se cria, que nem esse trololó que o Lula vem dizendo, que a Lava Jato quebrou a economia, que a Lava Jato criou desemprego. Então, nessas, Neumann, eu acho que o Ministério Público não pode mais combater o tráfico de drogas, nem o tráfico de crianças, porque nós vamos gerar desemprego de traficante. Não é? Não pode, porque você gera um problema econômico. O pistoleiro não vai mais ter emprego para matar as pessoas. Né? Isso é um argumento tão absurdo que parece que a lógica é não. O sujeito recebe a denúncia de corrupção, o correto nesse raciocínio é cruzar os braços, não agir, não combater a corrupção. Então, são narrativas, Neumann, são narrativas fictícias, totalmente em discrepância com a realidade. A pessoa correta, honrada, que assume um cargo público ou que foi eleita, não tem por que temer a lei de improbidade. Você veja, foi aprovada a nova lei de abuso de autoridade, que, inclusive, afronta a Constituição em vários aspectos. Eu sou do Ministério Público e sei que esta lei tem várias barbaridades. Eu não mudei nada o meu procedimento. Eu não tenho medo nenhum
de lei de abuso de autoridade? Porque eu ajo corretamente. Eu não estou agindo com abuso nenhum. Quem age corretamente não tem medo de lei coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. Quem tem medo desse tipo de coisa, tem coisa escondida. No discurso do Zaratini, ele confessa claramente que o objetivo do trabalho dele foi dificultar o trabalho do Ministério Público. Pois é. Inclusive, é interessante você enaltecer isso, porque acaba de ser divulgado um aplauso público do presidente da República à aprovação da lei, inclusive dizendo isso, que a lei, esse projeto é muito bom, que foi aprovado para dificultar o trabalho do Ministério Público. Foi exatamente isso que ele disse. Ou seja, Ministério Público, cuja função é a defesa da sociedade, o combate à corrupção. Zaratini disse que a lei é muito boa porque dificulta o trabalho do Ministério Público. O presidente da República vem e diz: é muito bom aprovar o projeto, porque isso prejudica o Ministério Público. O mesmo que, em campanha, diz que a grande prioridade de gestão seria combater a corrupção. E que colocou na chefia do Ministério Público Federal um camarada para ser empregado dele sob a promessa de ir para o Supremo Tribunal Federal. Um camarada que hoje transformou o ex-procurador-geral Geraldo Brindeiro numa figura decorativa, porque gaveta mesmo é a dele. Ele é que é o gavetador-geral da República, certo? O senhor Augusto Aras, né? Então, talvez até uma lei que dificultasse o trabalho de engavetar fosse bem-vinda, mas eu queria, já que você falou nesse personagem grotesco, o presidente da República, eu queria citar outra personagem grotesca, a senhora Carla Zambelli, deputada federal, bolsonarista. A lei afugentava pessoas decentes de exercerem cargo público. Pessoas com má fé dirão que a mudança dificulta o combate à corrupção. Mas, em casos onde há dolo, há sanção prevista de que a multa poderá ser aumentada em até o triplo em razão da situação econômica do réu. Ou seja, isso aí foi a coisa mais cínica, mais cretina que eu já vi na vida. Você faz uma lei que dificulta a punição porque exige o dolo, aí diz assim, mas se provar o dolo, vai pagar uma multa muito maior, mas uma multa dependente também da condição econômica do réu. Que tal isso aqui, essa senhora também está propondo o seguinte, a implantação da exaltação à incompetência. Porque diz o seguinte, não, o camarada, para ser afastado de um cargo público, ele não só pode ser preso por ineficiência, ele só pode ser preso por corrupção, por dolo comprovado. Quer dizer, a incompetência é aceita como uma regra da administração pública, na declaração dessa senhora cuja formação deve ter sido feita em alguma escola passou, né? Eu gostaria de, se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de perguntar para a deputada Carla Zambelli, já que ela diz que a lei ela trouxe eficiência punitiva, o que ela tem a dizer sobre isso, sobre instituir barreira ao trabalho investigativo do Ministério Público, criando-se um prazo para que o Ministério Público possa investigar, e não é só essa barreira, viu, Neumann? Tem outra. Criou-se também a esdrúxula condenação a honorários de sucumbência para o Ministério Público. Isso é uma aberração. Você nunca condena instituições públicas a pagar honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência é uma ferramenta jurídica que existe para evitar ações temerárias. Então, o direito colocou isso para o sujeito não propor ações descabidas e, para evitar isso, ele vai ter que arcar com os honorários da outra parte, com as custas. Você nunca pode estabelecer honorários de sucumbência para uma instituição pública. Aí os defensores dirão, não, mas isso é para evitar ações abusivas de promotores mal intencionados. Mas a ação abusiva do promotor mal intencionado não é a punição com base na lei de crimes de abuso de autoridade? Então, nós estamos tendo duplicidade punitiva. Você já tem a punição com base na lei de abuso de autoridade. E aí você tem a duplicidade
dos honorários de sucumbência, isso, para mim, beira a chantagem institucional. Isso beira a situação em que você quer estrangular a instituição para que ela não possa trabalhar. E só para fechar, me chamou a atenção o posicionamento muito enfático do líder do governo na sessão, o senhor Ricardo Barros, que é processado por improbidade em caso envolvendo a famosa churrascaria Fim da Picada. Não é? E ele que tem a esposa contratada em caso classificado como de nepotismo. E também a ênfase, o entusiasmo do presidente da Câmara, que é condenado em 2 ações de improbidade. Essa energia tão especial por parte do presidente da Câmara e do líder do governo em querer ver aprovada esta lei que os beneficia, talvez explique o porquê, Neumann, que na pesquisa do Latino Barômetro, para 93% dos brasileiros, no Brasil, quem detém poder usa-o visando o alto benefício. Talvez isso permita-se entender o porquê dessa conclusão. Mas eu quero sair só um pouquinho desse tema, porque eu flagrei uma coisa que eu não vi no discurso de vocês contra essa turma aí. Tanto o Zaratini quanto a Carla Zambelli usaram de uma fake news absurda, que é o seguinte: usaram a participação do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, no debate da lei do Roberto de Lucena. Quer dizer, eles estão se apropriando de um projeto que eles desfiguraram para justificar esse projeto. Tanto o senhor... E aí é o seguinte, claramente uma coisa que foi produzida em conjunto, em comum, entre o lulismo e o bolsonarismo. A senhora Carla Zambelli e o doutor Carlos Zaratini tiveram a cara dura de usar a fonte de um projeto legítimo para defender a sua ilegítima desfiguração. Exatamente, não é o caso muito bem colocado. Isso, talvez usando o próprio Mauro Campbell, que ele diga em que ele contribuiu para o projeto do Roberto de Lucena. Eu, inclusive, me proponho, depois, quando acabar aqui, você vai passar o telefone do Roberto de Lucena, que eu quero entrevistá-lo sobre isso, na próxima semana. Com prazer. Você apontou com muita propriedade. Pode haver, sem dúvida, algumas ideias originárias do projeto Lucena, só que as maldades que foram plantadas aí, desta parte não se fala. Né? De tudo aquilo que desfigurou o projeto, de tudo aquilo que inviabiliza a efetividade no combate à corrupção, disto se finge demência. Disso as pessoas fingem que não estão vendo. Né? Esta parte ela passa a látere. Né? Esta parte ela fica desconsiderada. Desta parte toda que desrespeita preceitos até constitucionais, disso não se fala. Isso não é objeto de maior atenção, de maior preocupação. E isso é bastante grave, bastante sério. Nós precisamos de maior rigor na punição da corrupção, e não dessa suavidade. Que urgência é essa? Urgência de votação é para você salvar vidas, que nós estamos chegando em 500 mil mortes. Urgência de votação agora só para garantir que o governo participe da coordenação da pandemia, do combate à pandemia. Pois agora, tudo, mudança da Eletrobras, todo o resto que está sendo feito da forma mais absurda tem que ser adiado. Tá certo? Exatamente. Olha aqui. Que urgência é essa à luz do interesse público? Como que você pode entender que o interesse público justifique essa urgência? Onde é que está? Agora, outra coisa. Não há. A Constituição de 1988 teve entre as suas pedras basilares a transformação, na prática, do Ministério Público no quarto poder. Eu quero saber o seguinte: não há uma possibilidade legal de que se evite uma vontade manifesta do Constituinte, que está sendo vilipendiada por projetos como a nova lei do abuso de autoridade e agora por elementos da marginalidade política, como Carlos Zaratini, devasso do Lula, devasso não, vassalo do Lula, e do senhor Ricardo Barros, figura
exponencial da folha corrida policial na política brasileira? Pois é, o Neumann, o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar contra este projeto no Senado para reverter isso. Já está se estudando a questão das afrontas à Constituição de fato, a questão do abuso de autoridade, que você bem colocou, já foi questionada e está no Supremo, né? As violações à Constituição, elas pendem de julgamento no Supremo, né? Tudo isso está sendo colocado. Agora, nós vivemos uma guerra muito forte, estas forças retrógradas se unem, né? E como você já bem disse mais de uma vez, quando você vê esses polos unidos, né, algo muito sério, muito grave está ocorrendo, né? E, infelizmente, não logicamente, se percebe, logicamente, que não é a construção de algo positivo. Uma lei deve ser feita para resolver problemas, para trazer o bem-estar da sociedade. Em que esse PL da impunidade aprovado, em que ele traz o bem-estar da sociedade? Eu gostaria de ouvir o senhor Zaratini para ele explicar de que maneira o PL da impunidade ele resolve os problemas do povo e ele traz bem-estar para as pessoas, gerando mais impunidade. O senhor não tem nada a ver com a Lava Jato, mas eu gostaria de saber sua opinião. Lava Jato acabou mesmo? O Intercept Brasil destruiu a Lava Jato? Veja, Neumann, é uma situação muito complicada, juridicamente, formalmente. Na minha avaliação, sim, né? A Lava Jato é uma unidade administrativa que foi criada no âmbito a Força-Tarefa da Lava Jato, Ministério Público, ela foi criada no âmbito do Ministério Público, né? Isso, houve um posicionamento por parte da Procuradoria-Geral da República no sentido de desativar. E se você examinar em que consiste a Lava Jato, consiste numa ação colaborativa de reunir as diversas instituições para trabalhar visando bons resultados, né? O que se perdeu? Se perdeu, Neumann, a prioridade em enfrentar a corrupção do andar de cima. Perdeu-se a prioridade vinda da cúpula da instituição de fazer valer a ideia da isonomia, de não atacar apenas aquela pequena corrupção, né? Então, infelizmente, nós temos aí a grande corrupção misturada com os casos menores, está tudo colocado no mesmo nível. E, com isso, indiscutivelmente, nós temos o quê? Perda de produtividade, perda de resultados flagrante em relação ao enfrentamento dos casos graves. Isso é indiscutível. E como que nós podemos recompor esse trabalho de alto nível para o enfrentamento dessa corrupção grave? Isso depende de vontade política da cúpula das instituições. Isso não acontece por geração espontânea. É necessário que a Procuradoria-Geral da República, a cúpula da Polícia Federal, a cúpula da Receita Federal tenham essa vontade política dirigida a esta finalidade. Se isso não acontece, nós não temos esse resultado. Esqueça. Hoje, tudo dominado pelo presidente. Hoje nós temos o Tribunal de Contas da União, certo? Que tem sido, por exemplo, ao afastar esse auditor falsário bolsonarista, deu um passo de que realmente não vai permitir o autogolpe que o Bolsonaro está preparando com a denúncia do voto impresso e da fraude eleitoral, tá certo? E essa CPI do Senado da Covid, que acaba de levar um tiro agora, na sexta-feira, com a convocação de falsos médicos fazendo propaganda de remédio que não é ineficaz. A cloroquina é muito mais que ineficaz. A cloroquina é prejudicial, pode matar. Mata cardíacos, mata fetos. Tal. Pois é. Então, a minha pergunta sua, para que nós encerrarmos, porque eu sei que o seu tempo está ocupado aí na sua agenda, é o seguinte. Eu tenho uma posição pessoal sobre isso. Eu acho que, e avisei isso no dia em que o Bolsonaro convidou o Moro. Eu acho que quando o Moro aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro, ele assinou.
o seu suicídio institucional, o fim da Lava Jato, a que estava ligada a ele, e agora a dificuldade de uma terceira via para enfrentar essa união do Bolsonaro com o Lula, para ver quem dos dois fica. Aquele que quase quebrou a Petrobras contra aquele que defendeu e manteve rígida a corrupção no Brasil, acabando com as suas instituições anticorrupção. Neumann, essa é uma situação muito delicada. Eu tenho muito respeito pelo ex-ministro Sérgio Moro. Já me posicionei publicamente em relação a vários temas que dizem respeito a ele. Se você me perguntar, Liviano, se você estivesse no lugar dele e tivesse sido convidado a ser ministro da Justiça, você aceitaria? Jamais. Jamais. Eu já disse isso a ele e já disse isso em mais de uma ocasião. Eu jamais aceitaria ser ministro da Justiça deste governo, nestas condições. E eu acho que ele cometeu um equívoco ao aceitar este convite, e isso gerou prejuízo ao trabalho que vinha sendo feito em Curitiba, ao trabalho honrado feito por ele, por Deltan, pelos demais. Infelizmente, acredito na boa-fé, no objetivo de trabalhar para trazer benefícios ao combate à corrupção. No entanto, os resultados decorrentes desta decisão foram muito ruins, até porque não havia possibilidade de ter apoio para prosperar na luta anticorrupção, porque ele, obviamente, seria metralhado nos ambientes políticos, no Congresso. Eu imagino que eu já vislumbraria, desde logo, que a própria chefia do Poder Executivo não o apoiaria. Né? Na verdade, ele foi usado. Pois é, ele foi usado para que houvesse um verniz de anticorrupção no governo, mas, na verdade, este governo apenas sinalizou que tinha este compromisso, mas, na verdade, se você examinar a trajetória desde o início, não existe um compromisso sério e uma ação consistente, uma política pública verdadeira de combate à corrupção. As atitudes são diametralmente opostas. A opacidade é crônica. Não há uma atitude séria, verdadeira. Aliás, você tem o ícone disso, a edição da medida provisória 966, propondo a blindagem de agentes públicos por atos de corrupção durante a pandemia. Quer coisa mais grave do que essa? Você blindar quem pratica corrupção durante a pandemia? Não precisa falar mais nada, né, Neumann? Devia ser agravado, jamais blindado. Pois é. O nosso... Infelizmente, eu ainda tinha muito a conversar com o senhor, podemos voltar a conversar depois, mas agora eu estou cingido pelo seu compromisso e eu encerro aqui agradecendo muito a honra de tê-lo ouvido no meu canal José Neumann e Pinto, na série Neumann Entrevista, que é uma honra para nós, e estou aqui, como sempre estive, à disposição para essa nossa luta, que se mostra cada vez mais difícil, cada vez mais dura, mas que nós não podemos abdicar dela, porque hoje eu vejo a situação como muito tendente ao autogolpe. Bolsonaro vai disputar a eleição. Se chegar ao segundo turno, que é muito difícil que não chegue, vai, se perder, denunciar fraude e pode dar um autogolpe com apoio das polícias militares, cuja competência está sendo demonstrada lá em Goiás e no Distrito Federal. 300 soldados das polícias militares não conseguem prender um bandido solto no mato. Quer dizer... Impressionante. Dois governadores bolsonaristas e o Ronaldo Caiado disse que a polícia dele é a melhor do Brasil. Imagina pior, né, doutor Liviano? É verdade, é verdade. Neumann, uma grande honra conversar com você. Eu quero agradecer a sua audiência e convidar todo mundo a seguir lá no Instagram o Não Aceito Corrupção e o Roberto Liviano Oficial. Será um privilégio, uma honra ter vocês lá e sempre em contato, sempre na luta. Parabéns aí pela sua independência, pela sua coragem. Vamos nos manter juntos. Tudo que os corruptos querem é que nós baixemos a cabeça
e desistamos. Nós não vamos desistir, não vamos baixar a cabeça, sempre em frente na luta. Amém, aleluia. Tchau, um grande abraço. Tchau. Vá à sua luta, que a sua agenda está chamando.